Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Livro dos Espíritos, Materialismo. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas, e em geral os que aprofundam as ciências naturais, são tão frequentemente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa, e como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava na propriedade da matéria, e que, portanto, depois da morte o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse, porque, então, não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si, e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases trataria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem, instintivamente, a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada, por mais que se obstine contra a ideia da vida futura. Quando soar o momento supremo, poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o que, depois de mim, nada, nada mais que o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e minhas lembranças se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Em breve não restará nenhum vestígio da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo roído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nulo confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça ao nosso amor pelo positivo, o que, em muitos, gera dúvida. Possuímos uma alma, está certo, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isso, o que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma,
se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas de água no oceano, a perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Disse também que a alma é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós é o nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão a realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende nesse último sentido. Mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém volta de lá para nos dar as informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções, ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos veem descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé, e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o maior poderoso auxiliar da religião, já que assim é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro.